Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te ensinar a usar a fórmula Contains do Power BI, que é uma fórmula que talvez você nunca tenha usado, nunca tenha ouvido falar, mas eu tive que usar recentemente e, claro, não poderia deixar de trazer aqui para vocês. Então, para a gente começar, não esquece de sentar o dedo aqui nesse like, se você quer me ajudar a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas, então senta o dedo no like e bora para a aula de hoje. Antes de a gente começar, não esquece que aqui na descrição do vídeo sempre tem dois links muito importantes. Primeiro, o link do arquivo da aula para você conseguir praticar junto comigo. E segundo, um link de um mini curso gratuito de fórmulas DAX, que são as fórmulas do Power BI, que eu vou deixar para você poder, depois dessa aula, continuar aprendendo ainda mais. Vamos lá, seguinte. Eu vou dar um pulinho aqui na guia dados e eu quero te mostrar que eu tenho duas tabelas aqui. Eu tenho uma tabela de vendas e uma tabela de devoluções. Então, na tabela de vendas, eu tenho várias informações sobre o histórico de vendas da empresa, incluindo o código da venda, quanto que a gente teve de lucro naquela venda, de faturamento, onde foi feita aquela venda, e assim por diante. Eu tenho uma outra tabela menor com o histórico de devoluções dos produtos. Então, os produtos que vieram ou com defeito, ou que o cliente se arrependeu e devolveu, e assim por diante. Só que essa tabela de vendas contém todas as vendas, inclusive as vendas que foram devolvidas. Então, aqui dentro da tabela de vendas tem vendas que foram efetivadas, digamos assim, e vendas que acabaram sendo canceladas. Então, imagina que você precise fazer uma análise para saber qual foi o nosso faturamento total, só que o faturamento líquido, digamos assim. O que seria o nosso faturamento líquido? Seria o faturamento descontando os nossos cancelamentos. Então, por exemplo, se eu quisesse saber o faturamento total, como é que eu faria? Sem contar, na verdade, contando tudo, as vendas, os cancelamentos e tudo mais. Bom, eu poderia vir aqui na tabela de vendas e criar uma fórmula para somar a coluna que tem o faturamento de cada venda. Beleza, então eu poderia vir aqui com o botão direito, vir aqui, ó, por exemplo, em nova medida, e aí, na barra de fórmulas, colocaria aqui, ó, faturamento total, ou poderia botar aqui faturamento bruto, vai ser igual a soma da coluna de faturamento. Perfeito. Então, a coluna que tem o faturamento de cada venda, ele vai somar e vai me dar o faturamento bruto. Para ver o resultado dessa medida, só voltar aqui no relatório, colocar, por exemplo, dentro de um cartão, e dentro desse cartão vou colocar aqui o faturamento bruto. Tá lá, 66 milhões foi o nosso faturamento bruto. Se eu quiser ver mais no detalhe, posso vir aqui na formatação, clicar aqui em valor do balão e colocar aqui as unidades em nenhuma, que ele vai mostrar o valor certinho ali de 66 milhões de reais. Vou até formatar como moeda, então vou clicar aqui no nome da medida que eu quero formatar, que é o faturamento bruto. Vou vir aqui em cima na parte de formatação de moeda e só procurar pelo português, que ele está em ordem alfabética de idioma. Então, cadê? Português. Tá aqui, ó, Português Brasil. Pronto. Então tá lá, 66 milhões de reais de faturamento bruto. Só que agora eu quero saber o faturamento líquido, ou seja, o faturamento só das vendas que foram efetivadas. E aí que cai o problema, entre aspas, que é justamente aqui a informação aqui que a gente tem tudo misturado. O que seria uma possibilidade? Eu tentar fazer uma conta de quanto que eu perdi com essas devoluções e aí fazer, ou seja, quanto que eu tive de faturamento perdido, né? E aí fazer faturamento bruto menos o faturamento que eu tive de perdido aqui, né, por conta das devoluções, fazer o faturamento líquido. Só que aqui na tabela de devoluções a gente não tem nada sobre, quanto que a gente teve que devolver de dinheiro nessa venda, a gente só tem quais vendas foram devolvidas, qual foi a data da devolução e o produto devolvido. Então, uma forma que a gente consegue fazer isso é justamente o seguinte, olha só. Dentro aqui da tabela de vendas, eu tenho uma informação em comum com a tabela de devoluções, que é o quê? É o código da venda. É o código da venda. E, na verdade, eu tenho algumas informações em comum, né? Tanto o código da venda quanto o produto. Só que o produto é uma informação muito genérica, né? Eu vendi o produto X. Tá, o produto X eu posso ter vendido, devolvido várias vezes ali, diferentes. Só que o código da venda é uma informação única. É uma informação que eu só tenho uma venda com aquele código. Então, a venda OS10, OS13, OS47 são vendas que só aparecem uma vez porque elas não se repetem. É um registro único aqui. E na tabela de devoluções, a gente tem também o código da venda que foi devolvida. Então, qual que é o meu objetivo? Na minha tabela de vendas, eu quero que ele identifique quais dessas vendas aqui foram efetivadas, quais foram canceladas. Como que eu consigo fazer isso? Simples. Se esse código aqui, por exemplo, se um determinado código, imagina, o código OS10, o que eu tenho que fazer para saber se foi uma venda efetivada ou uma venda cancelada? Eu tenho que procurar se existe essa venda lá na tabela de devoluções. Se existir essa venda lá na tabela de devoluções, quer dizer que foi uma venda cancelada.
Agora, se eu não tiver essa venda lá na tabela de devoluções, quer dizer que essa venda foi efetivada, concorda? Então, por exemplo, a venda OS10 está na tabela de devoluções? Deixa eu colocar aqui em ordem alfabética, ó, código da venda. Vou clicar aqui em classificar em ordem crescente. Ele até dá uma bagunçada aqui, porque é texto e tal, mas, ó, código, deixa eu pesquisar aqui, OS10. OS10 não tem um OS 1097, então não tem. Só que a gente não vai ficar fazendo isso na mão, a gente vai fazer isso de forma mais inteligente com fórmula. Então, dentro da tabela de vendas, a gente vai usar essa fórmula que eu comentei, que é a fórmula contents, que ela vai verificar se esse código da venda aqui, né, cada um desses códigos, está contido lá na nossa tabela de devoluções. Se sim, eu vou fazer uma coisa, que eu vou escrever que a venda está cancelada. Se não, vou escrever que a venda foi efetivada normalmente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova coluna na minha tabela, e essa nova coluna vai me dizer se a venda foi efetivada ou não, dependendo de se ele encontrar esse código da venda lá na tabela de devoluções ou não. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito na minha tabela, vou vir em nova coluna, porque eu quero criar uma nova coluna na tabela, e eu vou chamar aqui de status da venda. Status da venda. Primeiro de tudo, na verdade, a gente vai ter que fazer a fórmula contents, e eu vou ter que usar uma outra fórmula para verificar se está efetivada, se está cancelada, né? Porque eu quero escrever o resultado final. Mas antes disso, vamos só usar a fórmula contents para verificar se aquela informação está contida lá ou não. E aí, vamos fazer isso da seguinte forma. Só usar a fórmula contents. E aí, vou abrir o parênteses. Você vai ver que a fórmula é bem intuitiva. Primeiro de tudo, ele está falando assim, Alon, qual é a tabela onde você quer procurar uma informação? A tabela onde eu quero procurar uma informação é a tabela chamada de devoluções. Lembrando que agora eu estou na tabela de vendas, mas eu estou procurando uma informação que está na outra tabela, que é a tabela de devoluções. Então, eu vou procurar na tabela de devoluções, e eu vou preencher aqui com o tab, ou só clicar aqui na tabela de devoluções para ele preencher o nome até o final, vírgula. Agora ele pergunta qual é a coluna, qual é o nome da coluna que tem os valores que você quer buscar. O nome da coluna se chama, lá na tabela de devoluções, se chama código da venda, se não me engano. Então, eu vou colocar aqui código da venda da tabela de devoluções. Então, eu quero procurar na tabela de devoluções. Então, ó, tabela de devoluções, coluna código da venda. Vírgula. Agora ele pergunta assim, ok, Alon, então já entendi onde você quer procurar. Na tabela de devoluções, especificamente na coluna código da venda. Agora, qual é o valor que você quer localizar na tabela de devoluções? Eu quero localizar esse código da venda aqui. O código da venda que está na minha tabela de vendas. Então, vou colocar aqui código da venda que está na minha tabela de vendas. Pronto. Fecha o parênteses e dá um Enter. Essa fórmula contents, o que ela vai retornar para a gente? Verdadeiro ou falso. Então, a gente tem os valores falsos e os valores verdadeiros aqui, ó. O falso é que não está na tabela de vendas. Desculpa, não está na tabela de devoluções. Ele não encontrou lá. O que for verdadeiro, quer dizer que ele localizou. Por exemplo, filtrei aqui o verdadeiro, deixei só o verdadeiro aqui e dei um OK. E ele vai mostrar, por exemplo, esse cara que está lá, ó, OS6. Vamos ver se está mesmo? Tabela de devoluções, OS6. Cadê? OS6 está aqui, ó, OS6. Tanto que se eu pesquisar aqui, dá um OK, tá lá, OS6 está aqui sim. Então, ele conseguiu já localizar todo mundo que está aqui. Só que, para mim, não é tão interessante ficar escrito verdadeiro ou falso, porque não é tão intuitivo assim para analisar, né? Quer dizer, não tem problema nenhum, mas a gente quer que fique escrito em bom português. Venda efetivada ou venda cancelada, porque, por exemplo, se você quiser adicionar um filtro lá na sua tabela, vai ficar muito mais fácil assim. E agora eu só vou limpar o filtro aqui, ó. Então, vou clicar aqui no filtro, vou limpar o filtro para voltar a exibir tudo. Então, agora eu só quero melhorar essa análise para conseguir justamente saber quais foram as vendas efetivadas e quais foram as vendas canceladas, mas escrito assim, efetivada ou cancelada. Então, aqui no status da venda, a gente vai colocar a fórmula IF, a fórmula C. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a fórmula IF. Só para não ficar confuso, vamos fazer a fórmula toda do zero aqui, ó. Então, qual vai ser o status da venda? Eu quero saber se essa venda estiver na tabela de devoluções, vai ser cancelada. Caso contrário, se não estiver lá, quer dizer que foi uma venda efetivada. Então, vou colocar a fórmula IF, a fórmula C, e para não ficar uma fórmula muito grande, vamos pular uma linha colocando o atalho Shift Enter. Qual que é o meu teste lógico? Qual que é a análise que eu quero fazer? Eu quero saber se essa venda está contida lá na tabela de devoluções. Então, vou colocar aqui Contents, e vai ser bem rapidinho, ó, a tabela que eu quero buscar é a tabela de devoluções, na coluna de código da venda, e o que eu quero buscar é a informação de código da venda da tabela de vendas. Fechei o parênteses da fórmula Contents, e aí essa fórmula Contents, ela vai me retornar verdadeiro ou falso, que foi o que a gente viu aqui. Vírgula. Agora eu quero saber o quê?
eu quero saber qual é o valor se verdadeiro. Ou seja, se essa venda que está aqui, se a venda que eu fiz estiver contida na tabela de devoluções, o que eu quero escrever? Quero escrever que foi uma venda cancelada, porque se ela está lá na tabela de devoluções, ela foi cancelada. Então, vou escrever aqui, entre aspas, porque é um texto que eu estou escrevendo aqui dentro da fórmula, cancelada, entre aspas. Vírgula, caso contrário, ou seja, se ele não tiver localizado essa venda lá na tabela de devoluções, quer dizer que a venda não foi cancelada, a venda foi feita normalmente, foi uma venda efetivada. Então, vou colocar aqui, entre aspas, efetivada, fecha as aspas, e falta só fechar o parênteses da fórmula if. Então, só recapitulando, coloquei aqui, primeiro, a fórmula contains, meu primeiro argumento aqui. Então, lá na tabela de devoluções, busca na coluna o código da venda, busca a venda que eu fiz. O que é a venda que eu fiz? Na primeira linha é o código da venda OS10. Na segunda linha, OS13. Na terceira linha, OS47 e assim por diante. Então, usei a fórmula if para verificar. Se tiver contida essa informação lá na tabela de devoluções, aí você escreve o quê? Cancelada. Caso contrário, se você não localizar, está efetivado e está tudo certo com aquela venda. Então, tá aqui, ó, status da venda cancelada ou efetivada. Perfeito. Agora, o que a gente pode fazer? A forma mais simples de a gente conseguir fazer qualquer tipo de análise. Então, por exemplo, tenho aqui o faturamento bruto. Eu tenho, se eu quiser criar um gráfico, por exemplo, eu vou clicar aqui fora e eu vou criar um gráfico com o faturamento de cada marca. Então, vou jogar aqui, ó, o faturamento bruto, aqui no eixo X, e as marcas vou colocar aqui no eixo Y. Beleza, então tem o faturamento bruto de cada marca. Vou só formatar aqui rapidinho o gráfico. Então, vou vir aqui na parte de formatação. As cores das barras eu vou trocar aqui para não ficar esse azul, que eu acho meio feio. E eu vou trocar, por exemplo, vou colocar o rótulo de dados para ele mostrar o valor de cada uma das barras. Então, rótulo de dados, coloquei aqui para ele mostrar o valor de cada barra. Perfeito. E agora que eu coloquei o rótulo de dados, inclusive, posso tirar o eixo X para não ficar muito redundante. Show. Agora, eu tenho uma opção. Qual que é a opção mais simples que eu posso fazer? Eu posso usar aquela coluna que a gente criou de status da venda, que tem efetivada ou cancelada, como um filtro para a pessoa poder escolher o que ela quer analisar. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui na coluna, na segmentação de dados, né, para colocar um filtro, segmentação de dados, e dentro da segmentação de dados, colocar aqui a opção do status da venda. Status da venda, aqui dentro dos campos da segmentação, eu posso escolher se eu quero analisar as vendas canceladas ou as vendas efetivadas. Então, se eu quiser só as vendas efetivadas, clico aqui no efetivadas. Se eu quiser, inclusive, só as vendas canceladas, posso vir por aqui, e aí você pode ter essa opção aqui do filtro. Então, você pode fazer dessa forma, ou então você pode virar assim para mim e falar assim, não, Alon, eu não quero ter que ter essa opção do filtro. Todas as análises que eu for fazer, eu já quero que sejam direto com o faturamento líquido. Então, o que você pode fazer ao invés de colocar essa segmentação de dados? Eu vou tirar essa segmentação de dados daqui. Você pode criar uma fórmula para calcular o faturamento líquido. O faturamento bruto eram todas as vendas. O faturamento líquido seriam só as vendas efetivadas. Então, vamos fazer uma fórmula para calcular o faturamento líquido. Ó. Então, botão direito na tabela. Como eu quero criar uma fórmula que vai me dar um único valor, né, o faturamento líquido, vou colocar uma nova medida. Então, na nova medida, eu quero fazer uma fórmula que vai somar para mim o faturamento, mas não todos. Vai somar o faturamento baseado em uma condição. Vai somar o faturamento só das vendas efetivadas. Então, como é que a gente faz uma soma baseada em uma condição no Power BI? Como é que a gente faz qualquer cálculo baseado em uma condição, em um critério, e um filtro no Power BI? Usando a fórmula calculate. Fórmula calculate. Então, vou só dar um nome aqui para essa fórmula, vou chamar aqui de faturamento líquido. Vou colocar a fórmula calculate. A primeira coisa que a fórmula calculate pede é qual é a conta que eu quero fazer, qual é a expressão. E depois ela pede qual é o filtro. Então, eu quero saber... Ele quer saber qual é a conta que eu quero fazer. Eu quero somar os faturamentos. Então, vou colocar aqui a soma da coluna de faturamento. Fecha o parênteses, coloca a vírgula para ir para a próxima parte da fórmula. Agora, eu tenho que colocar qual é o meu critério. Eu quero somar todos os faturamentos? Não, só quero somar os faturamentos onde o status da venda é igual a efetivada. Se encontrar a venda efetivada, pode somar. Se encontrar a venda cancelada, não pode somar. Então, aqui eu tenho que colocar, então, o nome da coluna que tem o meu critério, que é a coluna status da venda. E aí, eu tenho que colocar igual a o valor que eu quero filtrar, que no caso é, entre aspas, efetivada. Fechei as aspas, fechei o parênteses e dei Enter. Então, só recapitulando rapidinho. Fórmula calculate, porque eu quero fazer uma conta baseada em uma condição. E aí, eu tenho que colocar justamente essas informações. Qual é a conta que eu quero fazer? Quero somar os faturamentos.
e depois qual é a condição que eu quero colocar, que é o status da venda ser efetivado. Tranquilo? Beleza. Então, vou voltar aqui no relatório. Agora, se eu trocar as informações, olha só, o faturamento bruto estava 66 milhões, eu vou tirar o faturamento bruto, vou colocar o faturamento líquido, tá aqui direto, 65 milhões, vou só formatar ele aqui, ó. Então, faturamento líquido, vou clicar no nome da medida, lá em cima vou formatar como o real, como a moeda do Brasil. E aí tem um detalhe, quando você acabou de formatar recentemente como real, ele já fica aqui em cima, localizado no usados recentemente. Show. 65 milhões já ficou com o faturamento líquido, e aí você pode passar a usar essa medida do faturamento líquido em todos os seus gráficos e análises. Então, antes no gráfico de barra, eu tinha colocado o faturamento bruto. Tanto que, por exemplo, o faturamento da Samsung estava 14,7, Apple estava 12,5. Vamos ver essa mudança? Ó. Vou tirar o faturamento bruto, colocar o faturamento líquido, e está aqui. Samsung caiu para 14,5, Apple caiu para 12,3 milhões de faturamento líquido. Então, cara, essa fórmula Contains, ela é muito útil justamente para isso, quando você precisar localizar se essa informação está contida em outra tabela. A gente fez aqui com vendas e devoluções, mas pode ser qualquer análise que você precisar fazer essa verificação. Então, mais uma fórmula aí para o seu arcabouço de conhecimento de fórmulas do Power BI. Então essa eu imagino que você não soubesse aí. Se você sabia, comenta, ou comenta qual é a próxima fórmula de Power BI que você quer aprender, que a gente sempre está de olho nos comentários, nas sugestões de vocês e sempre gravando aulas novas de acordo com o que vocês mandam pra gente. Não esquece de sentar o dedo aqui no like para me ajudar a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. E muita gente pergunta se a gente tem um curso completo de Power BI, do básico ao avançado. Sim, a gente tem, que é o Power BI Impressionador. Se quiser saber mais detalhes, o link está aqui na descrição. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.